No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos pensadores aí que é considerado polêmico dentro das relações internacionais, mas que foi muito importante aí, que contribuiu bastante no campo da geopolítica, né, da formação dessa área de estudo da geopolítica, que foi justamente Frederick Hatzel, beleza? Meu nome é Matheus Emanuel e você está no canal Olhar Global, então bora pro vídeo. Frederick Hatzel foi um pensador alemão aí que viveu durante o século XIX, beleza? Ele nasceu aí em 1844 e morreu em 1904, beleza? Então, século XIX. E ele foi aí muito influente na formação do campo da geopolítica, justamente por conta de algumas de suas ideias, beleza? Ele pertenceu então à escola alemã de pensamento e fundou então o que a gente chama aí de determinismo geográfico. Mas o que seria então isso? Bem, é uma corrente doutrinária que defende que o homem é o produto do meio, ou seja, ele vai defender que o meio ambiente influencia a forma como as pessoas elas são e como as pessoas agem em sociedade, enfim, e até mesmo a criação do Estado, ok? E é com essa ideia de que o meio ambiente influencia as pessoas que ele vai lançar mão de uma de suas teorias mais, digamos, polêmicas e contestadas hoje em dia na atualidade, mas que influenciou muito aí vários movimentos e correntes posteriores, que é a ideia do espaço vital. Talvez você já tenha ouvido falar aí, quando a gente estuda um pouco sobre o nazismo, essa ideia do espaço vital, né, como sendo essa ideia de dominação de outros territórios, da supremacia ariana, que são as ideias, no geral, aí do nazismo. Mas fato é que o conceito mesmo, a terminologia espaço vital, veio de Hatzel, justamente nessa época. Só que Hatzel vai atribuir a essa nomenclatura, né, a esse conceito, uma ideia um pouco diferente. Ele vai dizer, então, que o espaço vital se refere justamente ao fato do Estado, ou seja, ciente, ser como se fosse um organismo vivo. Então, imagine o Estado como sendo um ser vivo mesmo. E, como todo ser vivo, ele precisa de comida, ele precisa sobreviver, ele precisa caçar. E, para Hatzel, qual é a função do Estado? Seria justamente você expandir territórios, justamente porque o Estado teria essa fome, teria essa necessidade de expansão, justamente para a sua sobrevivência, beleza? Então, Hatzel vai ser um defensor aí e que vai contribuir justamente posteriormente para doutrinas como o nazismo, e não só o nazismo, até mesmo doutrinas imperialistas e, enfim, expansionistas que os países aí vão pregar. Justamente porque, para Hatzel, o Estado ele deve expandir seus territórios, porque se não expandir, ele vai morrer, inevitavelmente. Então, essa é a principal ideia dele, ok? Mas ele não falou, né? Ele não disse só isso, né? Ele também falou sobre a questão aí da antropogeografia, que seria basicamente o estudo das relações humanas e a sua relação com o meio ambiente, que vem muito daquela ideia, né, de que o homem é o produto do meio, ou seja, o homem é moldado pelo meio ambiente e que só o meio ambiente determinaria se uma sociedade ia ser boa ou não. Então, por exemplo, sociedades onde você tem aí acesso fácil a rios, a recursos naturais, enfim. Ele vai dizer que essas sociedades, elas necessariamente deverão ser prósperas. Então, por isso que ele é tão criticado, porque ele acaba sendo muito determinista. É uma visão muito limitada, digamos assim, da realidade, ao dizer que apenas países que detêm recursos naturais vão sobreviver. Só que a gente sabe, galera, que hoje em dia não é bem assim, né? A gente tem, por exemplo, o Japão, um país aí que é cheio de terremotos, é um arquipélago, né? Então é um conjunto de várias ilhas. E, cara, eles não têm recurso natural, mas mesmo assim eles são a terceira maior economia do mundo em termos de PIB nominal. Então, assim, Hudson, como é que fica, né? O Japão nessa história, né? Enfim, essa é a crítica que as pessoas tecem a ele. Mas, justamente por conta dessas ideias, ele vai influenciar, então, a criação do movimento aí, posteriormente, na Segunda Guerra Mundial do nazismo. Justamente porque, como eu já expliquei, mais ou menos, o nazismo tinha essa visão imperialista, ou seja, essa visão de expandir territórios, de fazer com que todos sejam a raça ariana, que seria a raça ideal. Hatzel também, em alguma medida, vai defender essa ideia, beleza? Mas isso não quer dizer que Hatzel era necessariamente nazista, até porque, né, ele estava vivendo em um contexto totalmente diferente do contexto de Hitler no século XX, beleza? Então, só para deixar claro, Hatzel é do século XIX e
o nazismo e outras teorias e outros movimentos imperialistas / expansionistas são do século XX. Deixando claro, né, galera, que o nazismo foi um movimento aí cruel e um regime terrível, beleza? Matou várias pessoas. Teve aí também a aniquilação de vários judeus e de inclusive outras etnias, como por exemplo os negros, os LGBTs e outras pessoas. Então, basicamente foi a perseguição das minorias. Então, cara, assim, foi um movimento terrível, matou muita gente. E claro, deve ser, justamente por conta disso, reforçada a ideia de que o nazismo não deve existir. E um outro ponto também muito interessante e importante para entendermos as ideias de Hatzel é que ele foi influenciado fortemente aí pelas ideias aí de Darwin, beleza? Então, para quem não conhece aí, Charles Darwin foi basicamente um naturalista e ele tem o seu livro mais famoso, que é A Origem das Espécies, lança as bases da ideia do que seria a teoria da evolução, ou seja, de que os animais e os seres evoluem conforme o tempo e de que não é aquela ideia de você se adaptar aos ambientes, como Lamarck diria, mas a ideia de que os seres vivos, por seleção natural, os mais fortes sobrevivem e os mais fracos, eles morrem. Assim como Darwin tinha essa ideia de seres vivos e evolução, ou seja, de que os mais fortes sobrevivem e os menos fortes morrem, Hatzel também vai alegar que os estados mais fortes são aqueles que justamente conseguem adquirir mais territórios, beleza? Então, essa ideia de que o estado também, assim como os animais, seria um organismo, um ser vivo, beleza? E aqueles estados que, porventura, não conseguem conquistar territórios ou não possuem recursos naturais, seriam estados que, inevitavelmente, iriam à morte, ok? Então, conversa um pouco com a ideia do espaço vital que a gente acabou falando. Mas fato é que Hatzel então contribuiu para a geopolítica, sendo considerado por alguns o pai da geopolítica, né, apesar de haver divergências, justamente porque ele deu essa ideia, né, de que é preciso você ter um território, é preciso você ter um estado e, enfim, o controle de territórios para assim você aumentar a sua hegemonia. Então, uma visão bem de geopolítica mesmo, no sentido de você basicamente, com os interesses nacionais dos estados, devem ser preponderantes para você poder, então, ter a formação de um ideário nacionalista, ou então, por exemplo, de um ideário de Estado, ok? E justamente por conta disso, ele vai ser muito influente aí no que a gente chama da geografia política, ok? Então, essa geografia que mede aí as relações humanas e o seu comportamento enquanto indivíduos. Bem, no geral foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então, até a próxima.